Sentada no banco dos réus, ela não para de tremer, preocupada, leva as mãos à cabeça. E quando a testemunha começa a falar, ela desaba e percebe ali que sua mentira havia sido revelada. Esta é Sidney Pauwels, uma jovem universitária que, por um motivo banal, esfaqueou brutalmente sua mãe, e o que ela fez depois deixou todos perplexos. Para entender essa história, é preciso voltar um pouco no tempo. Naquele dia, 2 administradores universitários atenderam uma ligação rotineira. Do outro lado, uma mãe preocupada. Segundos depois, a conversa foi interrompida por um grito cru, desesperado. Em seguida, um baque seco, depois outro e outro, como se algo pesado estivesse sendo arremessado contra um corpo humano. Então veio o silêncio. Mas o silêncio não durou muito, porque quando a ligação finalmente foi atendida novamente, a voz que respondeu não era a da mãe, era a da filha. E naquele exato momento, sem saber ainda o que havia acontecido dentro daquela casa em Akron, Ohio, todos entenderam que algo irreversível havia acabado de acontecer. Quando o caso veio à tona, o país ficou em choque. Uma jovem de 23 anos, uma estudante universitária, uma filha aparentemente exemplar, acusada de espancar e esfaquear a própria mãe até a morte dentro da casa da família, não por ódio antigo, não por dinheiro, mas para esconder um segredo. Se existe um sonho quase universal entre pais, é ver o filho vencer na vida, ir bem na escola, entrar na faculdade, construir um futuro melhor. Para muitos, esse sonho é motivo de orgulho. Para outros, pode se tornar um peso esmagador. Brenda Powell acreditava nesse sonho. Ela viveu praticamente toda a vida adulta em Akron, Ohio. Era conhecida por todos como uma mulher gentil, empática e dedicada. Depois de se formar na universidade local, passou quase 3 décadas trabalhando como especialista em vida infantil na ala de hematologia e oncologia de um hospital pediátrico. Lidava diariamente com crianças lutando contra o câncer e, mesmo assim, nunca deixava o trabalho endurecer seu coração. Ela fundou programas de apoio a adolescentes em tratamento, acompanhava famílias em seus momentos mais frágeis e, ainda assim, fazia questão de estar presente em casa, para o marido, Steve, e especialmente para Sidney, sua filha. Quem conhecia Brenda costumava dizer a mesma coisa. Ela era o tipo de mãe que escutava, que acolhia, que resolvia conflitos com calma. Uma mulher preparada para enfrentar crises emocionais, inclusive as da própria filha. Sidney Powell cresceu sob esse cuidado constante. Na adolescência, tudo indicava que ela seguiria um caminho brilhante. Boas notas, atividades extracurriculares, esportes, professores elogiavam seu desempenho, os pais se orgulhavam. Quando chegou o momento de escolher a faculdade, a decisão parecia perfeita. A Universidade Mount Union, um campus pequeno, a apenas 1 hora de casa, perto o suficiente para manter a família por perto, longe o suficiente para começar a vida adulta, e então veio a bolsa de estudos presidencial. Para qualquer família, aquilo era motivo de comemoração. Para Sidney, era também o início de uma pressão silenciosa, porque uma bolsa não vem apenas com benefícios, ela vem com exigências, notas mínimas, desempenho constante, expectativas altas. Sidney começou a faculdade em 2018. Voltava para casa nos feriados, mandava mensagens para a mãe. As duas eram extremamente próximas. Pessoas próximas à família diziam que Brenda não era apenas mãe de Sidney, era sua melhor amiga. Nada parecia fora do lugar. Só que estava. O que Brenda e Steve não sabiam é que, longe de casa, a realidade de Sidney estava desmoronando. As aulas começaram a se acumular, as notas caíram, 3 reprovações em 4 disciplinas. No fim de 2019, a universidade tomou uma decisão definitiva. Sidney foi suspensa. A carta foi enviada por correio registrado. Exigia assinatura. Não havia como alegar desconhecimento. Ela sabia. E mesmo assim, escolheu mentir. Durante meses, Sidney manteve a farsa. Continuou dizendo aos pais que estava matriculada. Disse aos amigos que tudo estava bem. Voltou para casa no Natal de 2019. Sentou à mesa com a família, trocou presentes, riu, abraçou a mãe, como se nada estivesse errado. Quando o semestre seguinte começou, Sidney não podia mais morar no dormitório. Seu cartão de acesso foi desativado. A universidade deixou claro, ela precisava sair. Em vez de contar a verdade, Sidney fez algo ainda mais perturbador.
Ela passou a pagar hotéis em dinheiro. Dormia sozinha, carregando o peso de uma mentira que crescia a cada dia. Uma mentira que precisava ser sustentada. Uma mentira que não podia, em hipótese alguma, ser revelada aos pais. Porque na mente de Sidney, decepcioná-los era pior do que qualquer outra coisa. E então, no final de fevereiro de 2020, a verdade começou a surgir. Brenda, talvez por instinto materno, enviou uma mensagem à filha. "Por que eu sempre sinto que você está me enganando?" Sidney respondeu rapidamente. "Minhas notas estão boas." Mas a dúvida havia sido plantada. Poucos dias depois, Steve tentou acessar o portal da universidade para pagar uma taxa restante da mensalidade. O sistema bloqueou o acesso. Algo não estava certo. Quando ele questionou a filha, Sidney respondeu que era apenas um erro administrativo. Steve acreditou, até que, em 3 de março de 2020, o telefone dele tocou no trabalho. Era a universidade, e aquela ligação mudou tudo. Os administradores informaram friamente que Sidney não estava matriculada. Quando Steve perguntou há quanto tempo isso era verdade, a resposta foi curta. "Você precisa perguntar a ela." Confuso, atordoado, Steve abriu o aplicativo Life 360, um aplicativo que a família usava para saber a localização um do outro por motivos de segurança. Sidney estava em casa. Era cedo demais para ela estar ali. Sem avisar, ele saiu do trabalho. Não levou o celular. Não queria que ela visse sua movimentação no aplicativo. Ele precisava daquela conversa. Precisava da verdade. O que Steve não sabia é que aquela seria a última vez que veria sua casa como um lar. Steve ligou para a esposa, que estava trabalhando no hospital infantil. Brenda ouviu tudo com atenção. Não entrou em pânico, não gritou. Disse apenas que iria para casa conversar com a filha. E então Steve cometeu a decisão que o perseguiria pelo resto da vida. Ele saiu de casa antes que Brenda chegasse. I said we'd go through, let's get through this semester, and if you needed to take the summer off or we would work through it. I remember she said, all her friends have their shit together and she doesn't, and I told her, no, that's not true. Pouco depois do meio-dia, Brenda decidiu ligar para a Universidade Mount Union. Queria entender o que estava acontecendo com a filha. Queria ouvir a verdade diretamente da instituição. Do outro lado da linha, 2 administradores atenderam a ligação. A chamada foi colocada no viva voz. Eles começaram a se apresentar. Antes mesmo que a explicação começasse, um grito atravessou a ligação. Logo depois, veio o primeiro impacto. Um dos administrados relatou como foi no tribunal. There was a very large, or a very loud sort of thud sound, like a pounding or a thud, accompanied by a pretty loud scream. Depois de 6 ou 7 impactos, a ligação caiu. Os administradores tentaram ligar de volta imediatamente. Nenhuma resposta. Tentaram outra vez. Nada. Na terceira tentativa, alguém atendeu. Uma voz feminina disse: "Sim, aqui é Brenda." Mas não era Brenda. Era Sidney. A ligação caiu novamente. Sem hesitar, os administradores ligaram para a polícia. Relataram exatamente o que haviam ouvido. Gritos, pancadas, um ataque em andamento. Informaram o endereço da família Powell. Enquanto as viaturas se deslocavam, dentro daquela casa, Sidney começou a agir. Ela não entrou em choque imediato. Não pediu ajuda. Não ligou para o pai. Em vez disso, tentou controlar a narrativa. Quebrou uma janela. Espalhou estilhaços. Tentou fazer parecer que alguém havia invadido a casa. Disse a si mesma, e mais tarde à polícia, que sua mãe havia mandado que ela fugisse após um arrombamento. Mas a cena não convencia. Havia sangue do lado de fora da casa, próximo à janela quebrada. Sangue que só poderia ter sido espalhado depois. Era uma encenação mal feita, apressada, desesperada. Às 12h51, Steve recebeu uma ligação de um amigo policial. Ele havia ouvido pelo rádio que unidades estavam sendo enviadas para a casa dos Powell. O coração de Steve afundou. Ele ligou para a casa imediatamente. Sidney atendeu. Estava histérica, chorava, repetia a história do assalto. Dizia que não sabia o que tinha acontecido. Dizia que a mãe mandou que ela fugisse. Steve não podia fazer nada. Estava preso no trabalho, esperando, impotente, enquanto sua vida se desfazia do outro lado da cidade. Quando a polícia chegou, encontrou Sidney em estado de pânico, chorando, tremendo. Mas essa histeria durou pouco demais. Minutos depois,
Ela se calou. Deitou-se no chão, encolhida, em posição fetal, catatônica, como se a mente estivesse tentando se esconder do que o corpo havia feito. No quarto do casal, os policiais encontraram as armas do crime. Uma frigideira de ferro fundido, pesada, manchada de sangue, e uma faca de carne. Objetos comuns, utensílios domésticos, ferramentas que Brenda provavelmente usava para cozinhar para a família, agora transformadas em instrumentos de morte. A perícia revelou a sequência brutal dos fatos. Brenda foi atingida repetidas vezes na cabeça com a frigideira, golpes fortes o suficiente para causar danos severos. Em seguida, Sidney pegou a faca e a atacou em um frenesi, desferindo dezenas de golpes no pescoço. Havia marcas de defesa, cortes nas mãos, hematomas nos braços. Brenda Powell morreu no chão da própria casa. Morta pela pessoa que ela mais amava, levada a interrogatório, Sidney já pensava em uma estratégia para sair impune. Quando o tribunal se reuniu meses depois, a discussão era se ela deveria pagar por isso como uma criminosa ou ser tratada como alguém incapaz de compreender a própria realidade. Sidney entrou na sala algemada, vestindo roupas discretas, cabelo preso, postura encolhida. Não havia arrogância, não havia desafio. Ela parecia pequena demais para a cadeira onde se sentou. Vulnerável, quase frágil. E isso importava, porque desde o primeiro minuto, a estratégia da defesa era clara: transformar Sidney Powell não em uma assassina, mas em uma paciente. Os advogados começaram pintando um retrato psicológico complexo. Disseram que Sidney sofria de esquizofrenia, ou no mínimo de transtorno esquizoafetivo, que havia sinais prévios: isolamento, apatia, dificuldade de manter rotinas, colapso emocional, que tudo aquilo havia culminado em um surto psicótico no dia do crime. Segundo a defesa, naquele momento, Sidney não sabia quem era, não sabia quem sua mãe era, não entendia o conceito de certo ou errado, não agiu por raiva, mas por delírio. Mas então veio a acusação. Os promotores não negaram que Sidney tivesse problemas emocionais, não negaram que ela estivesse sob estresse intenso, mas fizeram uma distinção fundamental, uma linha que separa doença mental de insanidade legal. Eles lembraram ao júri que estar emocionalmente instável não é o mesmo que ser incapaz de compreender a própria conduta. Psiquiatras forenses subiram ao púlpito. Diferente dos psicólogos, eles analisaram não apenas entrevistas posteriores, mas o comportamento no dia do crime. E foi aí que tudo começou a ruir. Primeiro ponto: a idade. A esquizofrenia, na maioria dos casos, se manifesta no fim da adolescência ou início da vida adulta, sim. Mas quase sempre há sinais progressivos claros, históricos médicos, episódios anteriores, registros escolares ou familiares. Sidney não tinha nada disso. Nenhum tratamento psiquiátrico prévio, nenhuma internação, nenhuma queixa documentada de delírios, alucinações ou paranoia grave antes daquele dia. Os especialistas também destacaram algo perturbador. O crime não foi instantâneo nem caótico. Houve escalada, houve escolha de armas, houve mudança de instrumentos, houve persistência. E, acima de tudo, houve encobrimento. Depois do ataque, Sidney não ficou perdida, desorientada ou inconsciente. Ela quebrou uma janela, espalhou vidro, inventou um assalto, atendeu o telefone fingindo ser a mãe, criou uma narrativa. Isso, segundo a acusação, não é comportamento de alguém desconectado da realidade. É comportamento de alguém que entende causa e consequência. Para os promotores, aquilo não foi um surto psicótico. Foi pânico, foi desespero, foi o colapso de uma identidade falsa. Steve Powell, pai de Sidney, testemunhou. A dor em seu rosto era visível. Ele não defendia o crime, não atacava a filha. Apenas descrevia a perda impossível de explicar. A esposa morta e a filha acusada de tê-la matado. Quando o veredito finalmente foi anunciado, a sala ficou em silêncio absoluto. Sidney Powell foi considerada culpada por assassinato. O tribunal rejeitou a defesa de insanidade. A sentença foi dura, direta e sem espaço para ambiguidades. Prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Não houve comemoração, não houve alívio, porque nenhuma sentença traz Brenda de volta. Hoje, Sidney cumpre pena em uma prisão estadual, longe da vida que fingiu ter,
longe da mãe que tentou proteger sua imagem até o último segundo, longe de qualquer versão da realidade que pudesse ser reescrita.